Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente quentinho, quentinho de fraternidade, quentinho de boa vontade, quentinho porque o ar também estava ligado, aquecendo o nosso ambiente, né? Somos muito agradecidos pela nossa estrutura física que nos permite aqui estarmos. Vamos então ao nosso momento de prece para nos conectarmos com as coisas de Deus, com as coisas do alto, agradecendo a Deus pela vida, por tudo o que temos, por tudo o que somos, por tudo o que podemos fazer. Que sigamos tendo olhos de ver as quantas bênçãos que há às nossas voltas, ao nosso redor, em nossas vidas. Que no dia a dia nos lembremos mais de agradecer do que de reclamar. Que sejamos aqueles que ao acordarmos, lembremos de dizer que bom que hoje eu estou acordado. Que bom que eu tenho mais este dia para viver e aprender. E que durante a noite, na hora de dormir, a gente possa dizer a Deus: obrigada, Deus, pelo meu bom dia. Obrigada por tudo que eu aprendi e vivi hoje. E tudo aquilo que eu não fiz de bom, que eu errei hoje, que eu possa não fazer amanhã. Que tenhamos todos um bom momento de palestra e que assim seja. São chegados os tempos, é o nosso assunto de hoje. São chegados os tempos é também o título do capítulo de um dos livros das obras que nós chamamos, deixei longe, que nós chamamos de obras básicas. Também são chamadas de fundamentais. O último dos 5 livros que nós chamamos de básico chama-se A Gênese. Vocês sabem quais são os 5 livros que a gente chama as obras básicas do Espiritismo? Todos conhecem? Eles estão sempre nas mesas desta casa, nas nossas várias salas, e eles são esses: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Vocês sabem quem escreveu esses 5 livros? Quem organizou, quem enfeixou, a gente chama de codificador, quem codificou? Como é o nome do autor, gente? Allan Kardec. E esses livros contêm as ideias de Allan Kardec, todas elas escritas e enfeixadas em um livro, uma obra? É isso? Não. Nós aprendemos que estas obras contêm os ensinos dos bons espíritos, daqueles espíritos iluminados, mais conhecedores do que nós outros, que vieram orientar os homens. E Allan Kardec, então, a gente diz, codificou, ele separou, organizou, reuniu através de um método de pesquisa e registrou nos livros. Por isso é o nome dele que ali está, Allan Kardec. Mas ele mesmo, quando criou, quando registrou pela primeira vez o termo espiritismo, isso sim é novo, o termo espiritismo em um livro, a primeira vez que foi registrado, são nas obras básicas. O termo espírito já existia, espiritismo nas obras básicas. Quando ele registrou o termo espiritismo, houve a explicação de que para coisas novas eram precisos nomes novos, palavras novas. Assim também, Allan Kardec registrou pela primeira vez esse nome no primeiro livro desta codificação, que é o Livro dos Espíritos. O nome verdadeiro dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um nome longo francês, que é a origem dele. E Allan Kardec, então, surgiu este nome no primeiro livro, o Livro dos Espíritos. É um codinome. Nós falaremos hoje um pouquinho mais, então, sobre são chegados os tempos. Que tempos são esses? Tempos de dor, de tristeza, de crise? Não, exatamente ao contrário. São chegados os bons tempos. Os tempos onde a humanidade irá vendo que as coisas boas estão acontecendo em maior quantidade, se multiplicando cada vez mais.
cada vez melhor. E alguns de nós, em dias em que estamos pessimistas, em que vemos muitos noticiários falando de guerra, de maldade, de roubo, de crises, traições, podemos pensar, como assim? Tempos bons chegando? Não tem tanta guerra, tanto roubo, tanta coisa ruim? Mas é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir aquilo que é preciso que a gente ouça, que a gente veja. Nunca houve tanto bem na Terra. Nunca houveram tantos templos religiosos, organizações fazendo o bem, entidades dedicadas à caridade. Nunca houveram tantos cristãos na Terra como há hoje. Nós cristãos estamos sempre nos multiplicando, criando famílias. Outras pessoas estão aderindo à nossa crença, seja em outras religiões também. Não queremos dizer de forma alguma que o Espiritismo é a melhor para cada um de nós sempre tem a liberdade de escolher. Alguns de nós, inclusive, somos católicos e espíritas, evangélicos e espíritas. Muitos daqueles que aqui estamos temos também outras crenças, outras religiões, e se para nós assim é compatível, devemos seguir fazendo aquilo que a nossa religião de origem ou a nossa religião escolhida nos diz que devemos fazer, e se nos sentimos bem também vindo à casa espírita, que assim sigamos fazendo. São chegados os tempos, se refere aos homens de bem, aos homens bons, em maior quantidade, habitando a terra. E os homens que fazem a guerra, e os homens que roubam, que enganam, que traem, eles não são em maior quantidade? Como é que eles conseguem fazer tanto mal? Porque os homens que são bons ainda são tímidos, ainda são retraídos, ainda não são audaciosos. Mas nós aprendemos, pela orientação também dos bons espíritos, que para que a terra seja um lugar bom, um lugar onde o bem predomine, não é preciso que todos os homens que aqui na terra habitam sejam bons. É preciso que apenas a maioria seja boa. Percebem como faz diferença? Não é preciso que toda a população se renove. É preciso, sim, que a maioria dos homens sejam boas. E dos homens e mulheres que vocês conhecem hoje, a maioria são bons ou são maus? Esperamos que o pensamento tenha sido são bons. Mas se não são bons, se nós não somos tão bons quanto podemos ser, a informação também que os bons espíritos nos deixaram através desta orientação sobre são chegados os tempos, sobre a geração nova que está a chegar, é que todos morremos. Ah, mas isso não é novidade, né? Todo mundo morre, todo mundo sabe. Mas que aqueles homens e mulheres que vão reencarnando aqui na Terra são pessoas melhores do que aqueles que aqui já estavam. Esta é a diferença. Alguns de nós iremos desencarnar, iremos morrer e não retornaremos aqui à Terra mais. Pelo menos não na próxima vida, na próxima reencarnação. Porque talvez não sejamos dignos da Terra que aqui está, que aqui estará em nosso futuro. Por isso a gente acredita que o Espiritismo nos ajuda a sermos melhores, porque ele nos orienta que estaremos aonde nos colocarmos. Entendem essa frase? Eu estarei no futuro aonde eu me colocar. Aonde a gente quer escolher estar, num lugar bom. A maioria de nós, quando questionado, responde: eu desejo estar em um lugar bom. Mas quem proporcionará que a gente lá no futuro esteja neste lugar bom? Nós mesmos.
Também isso quer dizer que lá em nosso passado, nós definimos aonde estaríamos hoje. Onde reencarnamos, a família que nós temos, o que é que nós estamos fazendo, vai sendo definido pelo nosso comportamento. Claro que sim, pela boa vontade de nosso Pai, que só nos deseja o bem, pelo auxílio dos espíritos que nos auxiliam, todos nós temos um espírito protetor, um espírito familiar, chamamos ele também de anjo da guarda, nos ajudam o tempo todo, para que a gente esteja a cada dia melhor. Mas se eu quiser um lugar melhor, uma posição melhor, uma vida melhor, eu tenho que ser melhor do que quem? Do que todos aqueles que me cercam? Qual é o principal ensino de nós cristãos sobre sermos bons? A gente precisa ser melhor do que quem? Do que nós mesmos. Cada um de nós precisa ser melhor do que nós mesmos. E o Espiritismo nos dá essa esperança, nos dizendo que, nos ensinando que ninguém regride. Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente vivenciou, faz parte de nós para sempre, do espírito imortal que somos. E na próxima vida, a gente vai estar melhor do que esta vida. Mas o objetivo principal é que amanhã eu esteja ainda melhor do que hoje. Porque a gente deve ter também a certeza de que hoje está melhor do que ontem. Sempre estamos aprendendo, sempre estamos evoluindo. E esse deve ser o nosso desejo. Mais amor, mais paz, mais fraternidade para a nossa vida, não um dia, agora. Hoje, no presente, porque são chegados os tempos. E é da lei de Deus que a gente fique melhor, que a gente se ame, que a gente evolua, que a gente não faça o mal, que a gente não busque odiar ninguém, e sim que a gente busque amar ao nosso próximo. Foi isso que nosso irmão mais velho veio nos orientar. Chamamos ele de mais velho porque ele dizia que antes de nós sermos, ele já era. Antes mesmo da terra ser, ele já era. Assim nos informou Jesus, nos dando a entender que aqui estava ele também em espírito, em trabalho, ajudando a formar a terra em que nós habitamos. O nosso irmão mais velho, que nos orientou que só o amor nos salvará. Só o amor nos colocará naquele reino. Reino de quem, gente? O reino nosso, que nós seremos todos reis? De quem era o reino que Jesus dizia que nós deveríamos estar? Ele chamava o dono do reino de meu Pai. E não era só o Pai dele, porque ele ensinou que também é nosso Pai. É Pai de todos nós. E Pai é aquele que deve desejar o bem para os seus filhos, não é? Então ele dizia que todos aqueles que fizerem a vontade do Pai, um dia estarão no bom reino do Pai. Mas ele não disse esse bom reino será um outro planeta, um outro mundo, um mundo a ser criado ou um mundo bom. Ele não nos deu essa resposta. E acreditamos que estes bons espíritos que nos auxiliaram nesses livros que chamamos de codificação espírita, deram a continuação da resposta que Jesus não deu. Onde é o mundo bom? Onde é o mundo futuro, o reino do Pai? É onde nós estivermos. Cada um de nós tem que ajudar a construir o reino bom, a boa morada. É claro que também ele disse há muitas moradas na casa do Pai. E devem haver moradas muito mais felizes do que a Terra. Deve haver planetas que foram criados muito antes de nós e foram evoluindo, porque todos progridem e já estão hoje muito melhores do que nós, aqui terráqueos, vivendo na Terra. Assim acreditamos. Mas todos nós que aqui estamos reencarnados, precisamos construir, fazer, edificar o reino de Deus hoje. E como é que a gente faz? Qual é o jeito de fazer isso? O jeito é
combatendo o orgulho, o egoísmo, combatendo tudo aquilo que nós temos a certeza que não nos faz bem. É claro que um pouco de orgulho todos nós temos, por exemplo, quando a gente faz algo que fez a diferença em nossa vida ou na vida de alguém, a gente sente aquele orgulho gostoso, ai que bom que eu fiz, que eu fui capaz. Ou quando um filho da gente conquista algo bom, passa no vestibular, consegue um bom emprego, a gente sente aquele bom orgulho de pai, de mãe, de avó, aquele orgulho de algo certo eu fiz porque algo bom aconteceu. Mas há o mau orgulho. O mau orgulho é aquele que faz com que a gente se coloque em primeiro lugar, sempre pensando, eu mereço, eu preciso, eu mereço tanto comprar isso, fazer isso, descansar muito. Todos nós sabemos quando estamos sendo orgulhosos demais, egoístas demais. Vocês já ouviram falar de que travesseiro é um bom conselheiro? Travesseiro fala? Como assim travesseiro é um bom conselheiro? O meu travesseiro não fala. Como é que ele é o bom conselheiro? É uma figura de linguagem. Quer dizer que, quando vamos para a cama, colocamos a cabeça no travesseiro, podemos repassar os acontecimentos de nosso dia, suspirar, fazer a nossa prece e dormir tranquilamente. O travesseiro deu bons conselhos. Mas quando vamos para a cama após um dia em que, ao chegarmos ao nosso quarto, ao nosso travesseiro, o nosso coração esteja inquieto, a nossa mente inquieta com os acontecimentos do dia. Todos nós temos a nossa consciência, aquela memória do espírito imortal que nos faz ter a certeza de que agimos no mal. Não deveríamos ter feito algo ou poderíamos ter feito algo melhor do que fizemos. Esse é o momento em que dizemos, o travesseiro foi o conselheiro. O que o travesseiro nos aconselha a fazer nos dias em que a gente chegue à cama e não consiga fechar os olhos prontamente, não consiga agradecer a Deus pelo bom dia? O que é que a gente deve fazer? Pedir a Deus forças para que o dia seguinte seja melhor do que o dia atual. Que a gente consiga não mais cometer os erros, os desvios, o orgulho, o egoísmo cometido neste dia em que chegar ao nosso conselheiro, ao nosso travesseiro foi ruim. Em que a gente fica pensando, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu não agi melhor? Por que eu não me calei quando poderia ter me calado? Então, no dia a dia, todos nós podemos e devemos avaliar como foi o nosso dia. O que fizemos hoje que não gostaríamos de ter feito? O que eu disse, o que eu fiz ao meu irmão, ao meu amigo, ao meu próximo, que eu não quero mais fazer? Também posso avaliar o comportamento de meus próximos, o que ele me fez que eu não gostei. O que o outro, minha mãe, meu pai, meu colega, meu namorado, meu marido fez que eu não gostei. E qual é a nossa tarefa como bons cristãos quando alguém nos fizer algo que a gente não gostou? É claro que se estamos na tarefa de educadores destes que agiram no mal, que agiram errado, nossa tarefa de educadores é lhes dar o bom, veio na cabeça o feedback, o bom retorno, o bom conselho, dizendo quando não agiu no bem, quando não agiu no mal, quando agiu no mal, mas o que devemos fazer? Ficar planejando a vingança do dia seguinte? Ou pedir ao Pai que eu consiga perdoar? Lembrar da recomendação de Jesus na resposta a Pedro, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele agir no erro? 70 vezes 7. Não era para a gente fazer o cálculo, 7 vezes 7, quanto dá? Era para a gente lembrar, 70 vezes 7 é um grande número. Então que a gente lembre, todo aquele que agiu no mal comigo, provavelmente, não estava tendo um bom dia, é alguém que talvez esteja adoentado,
É alguém que talvez precise do meu carinho, da minha compreensão, para que ele também melhore naquilo que é necessário melhorar e que a gente também seja perdoado por todos aqueles com quem a gente agiu no mal a cada dia. 70 vezes 7 quer dizer sempre que seja necessário. Quantas vezes terei que perdoar o meu irmão? Sempre que o meu irmão agir no erro comigo. E sabem que isso terá um fim? Haverá o dia em que não mais será necessário perdoar ninguém. Porque vamos evoluindo todos nós e haverá o dia em que não mais nos magoaremos, não mais nos machucaremos, não mais sentiremos a ofensa daquele que tenta nos ofender. Vamos evoluindo, aprenderemos. Não mais será necessário perdoar ninguém quando não mais nos sentirmos ofendidos por ninguém. Chegaremos a ser assim. A lei de Deus prevê ou comanda os mundos, os homens, os seres, para que todos nós possamos ir evoluindo. A cada dia um pouquinho, a cada dia mais, para que a gente aprenda a crescer em inteligência, a crescer em moral, e assim iremos todos os homens, porque são chegados os tempos. Porque é o tempo de amadurecer, de melhorar, de elevar o nível de tudo aquilo que precisa ser elevado, de deixar no passado tudo aquilo que precisa ser deixado. Mas, para isso, é preciso que a gente haja hoje, agora, sempre. Todas as vezes que percebermos. Agi mal, agi no erro, errei de novo. Começar de novo, tentar de novo, buscar acertar de novo. Para que a gente seja um homem e uma mulher virtuoso no futuro, quando que é preciso que a gente deixe de lado os nossos vícios, os nossos maus costumes? Agora, ontem, sempre, de novo, de novo, de novo, tantas vezes quantas necessárias recomeçar sempre. Porque são chegados os tempos. Porque é a hora de a gente decidir se somos cristãos, se entendemos as lições do Mestre ou se estamos buscando entender as lições do Mestre. O Mestre disse no dia 20 de julho, vocês passarão a agir diferente. Ele deu uma data? Ele não deu uma data, ele não deu um quando. Ele disse: os meus apóstolos, os meus discípulos, aqueles que me seguem, devem agir assim, porque eu vim aqui dizer aquilo que o Pai pediu que eu dissesse. Ele também afirmou: eu e o Pai somos um, como quem diz, o meu pensamento, aquilo que eu estou lhes expressando, lhes contando, é a vontade de meu Pai. É aquilo que o Pai gostaria que eu lhes dissesse. E nós todos escolhemos sermos cristãos. Escolhemos seguir a Jesus. Mas a gente não deve ser aquele que seguirá Jesus um dia. Quando que a gente deve seguir Jesus? Agora, hoje, sempre. Quando que a gente deve ir corrigindo tudo que precisa ser corrigido? Agora, hoje, sempre. De novo, de novo, de novo, as nossas 70 vezes 7 se aplicam a todos os nossos defeitos, a todas as nossas necessidades, tantas vezes quantas necessárias. Que a gente consiga a cada dia ir perdoando os nossos próprios erros. Naquela hora de colocar a cabeça no travesseiro, que a gente consiga dizer: eu me perdoo por tudo aquilo que eu agi no mal hoje, por tudo aquilo que eu errei hoje. Mas amanhã, que eu faça diferente, que eu haja melhor, que eu consiga, ao acordar,
ter ânimo, boas recordações daquelas coisas ruins. Coisas ruins trazem boas recordações, gente. A boa recordação da coisa ruim é: eu não quero repetir isso de novo. Eu quero acertar mais. Eu quero um bom dia, um dia feliz, um dia mais alegre, para que eu possa chegar novamente aqui nesta cama, no meu travesseiro, no meu conselheiro, no próximo dia e sorrir e dormir tranquilo, descansar, porque eu tive um bom dia, porque eu fiz a minha cota de esforço que era necessária para o dia de hoje. Sem excesso de preocupação, a cada dia a sua cota, a cada dia a sua quantidade de coisas e não a preocupação de o que é que eu vou fazer amanhã. Apenas que a gente manifeste o bom desejo, que eu seja amanhã melhor do que hoje. Porque eu estou acreditando que hoje eu estou melhor do que ontem. Para que a gente vá assim manifestando nesses bons desejos, nessas boas palavras, as nossas boas intenções, de que sejamos bons cristãos. Pois esse é o nosso objetivo, não é? Sermos bons, sermos felizes, termos saúde, felicidade no dia a dia. Quem não deseja? Todos nós. Quem irá nos dar a nossa cota de felicidade todos os dias? Nós mesmos. Então que a gente faça, que a gente persista, que a gente consiga. São chegados os tempos, se refere à nossa boa vontade, à nossa crença de que não será um dia, é hoje. É hoje o meu dia de fazer aquilo que eu possa fazer. É hoje o meu dia de buscar mudar tudo aquilo que eu preciso mudar. Para que aqui na terra um dia estejam os homens que tenham a plena certeza de que fora da fraternidade, fora do amor não há salvação. Fora do esforço em fazer o bem, não há jeito de o bem aqui entre nós estar. E assim nós encerramos esse nosso momento doutrinário de hoje e nós teremos o passe com uma música. A música se chama Aurora. A aurora é aquela claridade no dia onde o sol já está chegando, quando o dia está começando e acontece a aurora, os primeiros raios do sol. Os primeiros raios do novo tempo dos homens cristãos é darmos-nos conta de que a terra será tão boa quanto nós fizermos dela, quanto o nosso esforço para que a terra seja boa. Então vamos ao passe, a nossa prece final será a música. Vamos fechar os olhos, ouvir a música e nos concentrarmos durante o passe. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, lágrimas, ranger dentes, mas majestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. Cordeiro.